O Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 14 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere daqui a pouco este programa em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações e a gente já começa trazendo a previsão do tempo para hoje. Para Campos é feriado amanhã, né? Véspera de feriado, então o bom dessa semana é que tem 2 sextas, né? Hoje, pelo menos na nossa cabeça, né? Mas vamos lá. Para hoje, o tempo amanhece nublado, de fato, segue nublado aí, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com probabilidade de chuva chegando a 80%. No máximo 80% de probabilidade, deve chover aí no fim do período. Tem uma previsão aqui para a semana toda com tempo chuvoso. Primeira quinzena, para quem alugou casa, né, em praia, não ficou muito feliz, talvez por conta do sol, não apareceu tanto, e a previsão é de mais uma semana de tempo nublado a parcialmente nublado. Em Campos agora faz 23 graus, a máxima para hoje 27, mínima 22 graus. No programa de hoje temos o prazer de receber o Álvaro Oliveira. Álvaro foi vereador em Campos, foi candidato a vereador, é suplente de vereador, e agora, como ele falou que já que ele não ganhou a eleição, né, é suplente, já que não tem muita coisa para fazer, eu vou me ocupar lá com o IMTT. Quer dizer, sujeito soldado na porta do exército carrega, tem que dar plantão, né? Tem que trabalhar. Cara, e sem dúvida nenhuma, eu tenho dito isso aqui várias vezes, já falei, assim, tem 2 grandes problemas que o município precisa resolver. Um é muito particular de Campos, que é a questão do RPA, e aí isso vai ter que sentar e começar a resolver, até porque aquele tag termo de ajustamento de gestão, né? Não pode mais, pelo aquele tag, não pode mais usar royalties para pagamento de pessoal permanente, né? Você pode pagar um mês, mas não pode pagar o segundo seguido, e também não pode mais para pagamento de dívidas do município. E aí entra um grande problema, como contratar esses RPAs, porque tem mais um detalhe, as pessoas acham que RPA, e aí como um todo, a gente sempre tem essa mania, né? Se um policial é ruim, todo o quartel não presta. Se um radialista é ruim, todo... Não, então tem que separar e não generalizar. Tem RPA que não trabalha? Tem. Mas aí é outra questão que não vai entrar agora aqui na pauta, no que eu quero comentar. O que tem é muito RPA e que precisa, senão a máquina para. Então, assim, você tem a pressão de um lado para poder a máquina da prefeitura não parar por conta dos trabalhadores de RPA. Por outro, você tem esse tag que não permite mais o pagamento com o dinheiro dos royalties, e aí não tem outra verba, e também não pode fazer concurso, porque a prefeitura não suportaria inchar mais essa máquina com os concursos por conta
da lei de responsabilidade fiscal. E ó, esse é um assunto muito complexo, muito complicado, a gente tenta falar assim rápido, mas esse é um problema. Agora, o outro problema, e aí sim, a gente vai aprofundar um pouco mais, vai conversar com o Álvaro Oliveira, ele está retornando à pasta. Como ele próprio disse aqui mais cedo, são tempos diferentes, são problemas diferentes, são demandas diferentes. No seu tempo não tinha rolezinho, tinha? Acho que não. Então, assim, são e problemas diferentes. Você tem que ter ações diferentes, né? Então, problemas difíceis, você não vai com solução fácil que não resolve. Tem que ser com solução complicada, realmente, infelizmente. E a gente vai ouvir um pouco do Álvaro aqui sobre quais os rumos Campos começa a tomar a partir de agora, então, sobre a questão do transporte público, o ordenamento do trânsito, que eu sempre falei com o Vladimir aqui, ou onde encontro ele, precisava mais do que rápido acionar essas câmeras ou algum tipo de fiscalização para que você pudesse ter uma ordenação. Infelizmente, se deixar por conta da nossa educação no trânsito, vira uma baderna. Então, a gente precisa disso. E o Álvaro está aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre esses seus desafios, então, à frente do IMTT, do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte. Aí tem táxi, tem van, tem uma série de informações que a gente vai conversar aqui nesta manhã. São 7h12, Álvaro. Já já a gente começa esse bate-papo. Só passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br com as informações, a gente já começa essa entrevista. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você, e também com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, olha, novo delegado assume nesta semana 146 DP de Guarulhos. Ele substitui o delegado Carlos Augusto Guimarães. E olha, tá aqui, ó, já para começar, a 146 abrange São Francisco também, além de Guarulhos, aquela região toda, e já tem aqui mais um crime bárbaro. Dono de restaurante é morto a tiros dentro de carro nesta tarde de segunda-feira em São Francisco. Ontem, Marcelo Gomes Olímpio, de 47 anos, foi encontrado dentro do carro, ainda em funcionamento, em uma rua entre a Ilha dos Mineiros e Guaxindiba. O carro ainda estava ligado quando o corpo do Marcelo foi encontrado. Brincadeira não, São Francisco tá complicada a violência lá também. E mais complicado porque chama a atenção é pelo tamanho, pelas características da cidade interiorana, apesar de turística, com seu litoral, mas muito mais, né, rural, enfim. Bem complicado, hein? Homem condenado por matar irmã é preso no centro de Campos. O crime aconteceu em 2011. A justiça revogou a prisão domiciliar. Ainda no portal folha1.com.br, Câmara convoca suplentes, doutor Maninho e Neia Terra. Para o lugar deles, do professor Weiner e também do Subjackson, nas secretarias. Os dois do PP, né, conforme a gente já havia anunciado aqui desde o início do ano, né? Havia expectativa, os dois reassumiram seus postos na prefeitura e agora, então, eles têm aí o doutor Maninho e Neia Terra na Câmara. Procon de São Francisco notifica a empresa Vivo e alega má prestação de serviço. Saúde vai oferecer serviços de emergência na festa de Santo Amaro. Quase 200 presos que receberam a saidinha de Natal no Rio de Janeiro não voltaram. 1.494 detentos receberam o benefício com a saída iniciada 24 de dezembro, retorno dia 30. Desses quase 1.500,
Quase 200 também não retornaram. Com famílias atingidas pela chuva, São Francisco do Itabapoana decreta situação de emergência. Campos inicia a semana com 97 vagas de emprego no espaço da oportunidade. Lula sanciona projeto que limita o uso de celulares nas escolas. Lei restringe o uso de celular para fins didáticos, de acessibilidade e segurança. Beach Soccer com atrizes globais, lota Arena Esportiva em Gruçaí. Faetec oferece mais de 11 mil vagas em cursos profissionalizantes. MP pede a retirada de construções irregulares em Arraial do Cabo. Ainda morre no Hospital Feira Machado mais uma vítima do ataque a tiros em comunidade de Travessão. Rômulo de Azevedo Souza e Silva estavam internados desde o dia do crime. Civil investiga o caso. Eu não sei o que se deve a esse fato aqui desse crime especificamente, mas, sobretudo, essa violência aumentando nesses pontos que eu falei assim, menores, nesses lugares menores como São Francisco, como a comunidade de Travessão que todo mundo conhece, todo mundo, ou pelo menos conhecia. E aí você tem a chegada de uma facção, logo a seguir outra. Então, entra em conflito, pronto. Está feita essa guerra urbana, essa guerra civil que a gente vê aí pela disputa de território, pelo poder das facções. Eu vejo muito na internet, se tirar uma foto assim, por acaso, fazendo qualquer símbolo que você jamais imaginaria o que é aquele símbolo, um V, um C, esquece. Tem gente morrendo por conta disso. Tá uma coisa muito, muito, muito complicada. E aí, a gente reclama do Rio, quando a violência avançada no Rio, mas é no Brasil todo. Você faz um símbolo assim, de uma brincadeira, sei lá. Eu vi outro dia, uma pessoa fazendo, eu tenho até medo de fazer. Eu sei lá, os caras estão... Fizeram um símbolo errado, não sei o que foi, não. Fez um símbolo errado ali, com 3 dedos assim, na horizontal, ao contrário, pronto. O cara morreu. E teve um que recebeu tanta ameaça que ele ficou sabendo pelas redes sociais, o cara deu um jeito de mudar, deu um jeito de, sumir do mapa por conta disso. Então, é isso, é esse ponto que a gente está chegando aqui, que a gente não consegue entender, do tipo assim, São Francisco não é de hoje que a gente vem anunciando, que a gente vem falando, o crescimento dessa violência, e não se vê assim uma ação mais efetiva do nosso poder público, e aí no comando a nossa polícia militar, polícia civil, polícia federal, tem crime ali de narcotráfico pesado. Foi descoberto agora recentemente que uma fábrica de pistola no interior de Campos, uma coisa absurdo, que a gente não consegue entender até quando isso vai ficar sem uma ação mais enérgica, mais a presença de fato da polícia para dar essa segurança para a gente. São 7h19. Bom, essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Vão atrasar não, porque aproveitar a presença dessa ilustre figura aqui, que é o Álvaro Oliveira. Álvaro, obrigado pela presença. Deixa eu registrar a presença do como é que é o nome dele? Wagner, obrigado pela presença também. Assim, satisfação poder recebê-lo aqui. Véspera de Santa Amaro, amanhã é feriado em Campos, né? Mas eu já trago o seu bom dia e trago aqui como é que você viu essa eleição disputada com a régua lá em cima, com corte para uma vaga na Câmara com quase 11 mil votos na legenda para poder fazer um vereador. Como é que foi essa disputa, Álvaro? Bom dia, bem-vindo, obrigado. Bom dia, Cláudio, bom dia, Marcelo, bom dia a todos que nos ouvem e assistem. Vamos começar Santa Amaro. Você falou de Santa Amaro, sou devoto de Santa Amaro, vou dormir em Santa Amaro hoje e depois eu falo um pouquinho das ações lá no setor em relação a Santa Amaro. A eleição é o que você falou, a régua estava muito alta. Também baixamos de 1/3 dos candidatos, né? Eram quase 900, foi 300 e alguma coisa. Trabalhamos muito, eu entendo, fiquei na suplência, mas entendo que para mim foi uma vitória política muito grande.
tive uma derrota eleitoral, porque não entrei, fiquei na suplência, primeira suplência do meu partido. 3.318 votos. Mas uma vitória política porque eu consegui somar minhas 2 eleições passadas. Eu tinha feito nessa última agora, que eu exerci mesmo suplente, exerci os 4 anos de vereança, e na anterior a essa, que eu também exerci, fiquei só 10 meses fora, fiz 1.900. Então, eu praticamente somei 2 eleições. Então, entendo que a vitória política existiu. Fui o 25º mais votado de Campos. 25º. Se fosse por votação... Se fosse por votação, estava uma cadeira era minha. Então, Cara, muita 3.318 votos só. Muita tranquilidade, não vejo nenhum demérito nisso. Eleição é igual, colocando para o popular, né? É igual jogo, é uma aposta. É uma aposta. Apostei, trabalhei, me dediquei e tive o resultado. Mas, como você disse, a régua estava muito alta. E vou pedir até para você depois tocar a música do Fantástico, porque 3 vezes fiquei batido na trave, né? Boa. Mesmo tendo, como eu disse, exercido o mandato nas 2 últimas gestões. Ô Álvaro, essa coisa de... Às vezes a gente, pessoalmente, na vida da gente, né? A gente fica tentando buscar uma explicação. Ah, por que eu perdi? Porque quem ganha comemora, quem perde fica explicando, né? Isso assim, eu penso, não sei se você passou por isso, mas tem um fato que, poxa, em termos de números, que é interessante analisar. O Diego Dias, por exemplo, é vereador. Sim. Com 2.997 votos. Sim, não, ótimo quadro também. Mas você teve 3.318. É que sirva de alento, né? Que sirva de consolo, mas é uma votação muito grande. Votação muito expressiva. O meu grupo está de parabéns, as pessoas que ficaram comigo. Tem a intenção que todos trabalharam, tem a verdadeira noção de que todos trabalharam, se dedicaram. Nós tivemos o resultado que nós esperávamos. Verdadeiramente, nós esperávamos ficar entre 3 e 4 mil. E ficamos entre 3 e 4 mil. Então, quando você faz um trabalho focado, sério, tive um coordenador muito bom, daqui mandar meu abraço para ele, fora as outras pessoas. Eu evito dar nome, porque se você fala o nome de um, não fala de outro, você cria ciúme. Vou evitar. E aí eu tenho grandes outros amigos, cada um na sua função, um coordenando aqui, outro prestação de contas, e no final deu tudo certo, conforme o trabalho realizado e conforme a estrutura que nós tínhamos. Então, é o que você falou. Claro que a gente pensa, é difícil não pensar onde eu poderia ter acertado. Óbvio que a gente sabe aonde poderia ter feito diferente. Não só de trabalho, mas de outras questões. Da conjuntura, né? Da conjuntura. Mas eu também, e isso é o que me dá firmeza, eu sou uma pessoa que acredito, tenho muita fé, creio muito em Deus e acho que eu só chego aonde eu tenho que chegar. Determinado lá por cima. Ninguém... Eu olho para trás, Cláudio, isso aqui, gente, não é mentira, não. Eu olho para trás e tudo que eu não alcancei no momento que eu quis, mas de uma certa maneira chegou mais à frente, aquele era o momento. Eu vejo que eu tinha muito pouca experiência no passado. Se eu tivesse assumido algumas coisas no passado com essa pouca experiência, talvez eu tivesse dado muito errado. Mas minha vida foi sempre crescendo, mesmo com essas intempéries que são normais. Mas que a gente avalia, vê que poderia algumas coisas terem corrido de maneira diversa, óbvio. Mas depois a cabeça coloca e fala assim, vou seguir caminhando, é esse que é o meu caminho, designado lá por cima, que ele sabe mais do que todos nós, e vou em frente. Eu não paro, não. Estou com 60 anos de idade, minha mulher quer, porque eu tenho um filho morando em São Paulo, tem uma netinha que... Você já tem neto? Só 4. Então, porque neto é totalmente diferente de filho, né? Neto acaba com a vida da gente. Só alegria. Sinto maior falta, vou muito a São Paulo. E aí, minha esposa cobrando, mas ela entendeu. Ela entendeu que a gente, quando é chamado, tem a vontade, quer fazer o melhor pela nossa cidade, por todos nós, porque quando você entra para administrar alguma coisa, inclusive no setor público, e principalmente no setor público, você é um servidor público. Servidor público chama-se servir ao público. E é isso aí, a nossa missão. Minha vida toda fui servidor público, me aposentei no Tribunal de Justiça, 37 anos de trabalho, mas continuo na ativa e muito na ativa.
Essa coisa de... assim, e depois que você também ingressa na política, é outro tipo de vida. Você tem um movimento na sua vida, na sua família, como um todo, muito grande. Né? Você passa a ser um homem público. Quando você chega num lugar, não é como você era lá na sua profissão, né? É completamente diferente. Completamente diferente. Dá uma massageada no ego. E às vezes a pessoa sente falta disso. Zezé Barbosa falava, ó, político que perde a eleição, o mato cresce na frente da... É verdade. Zezé era campeão. Olha só, não é que sinta a falta disso, não. Eu sempre, e ao longo, eu estou na política desde 2016, se eu não me engano. Que foi a primeira vez que eu coloquei meu nome à prova, à disposição. E eu acho que a política até me trouxe um pouquinho mais de retração, ao invés de expansão. Porque as pessoas eventualmente encontram e não entendem que você também é pessoa igual a ela. Então eu sempre continuei frequentando os mesmos lugares, meus amigos. Claro que a gente expande o número de conhecimentos absurdos, mas aqueles amigos que vêm lá de trás são os mesmos, frequentam os mesmos lugares. Gosto de eventualmente estar num lugar onde está ali o pessoal jogando conversa fora, sendo para jogar conversa fora, mas minha vida de família retraiu um pouco. Eu passei pouco para a rua com a família. Por quê? Porque a família não entende. Nós estamos ali em família e não para ser político. E as pessoas não entendem. E eu entendo que elas não entendam, porque eu estou ali, né? Uma pessoa pública tem que estar à disposição. Não é bem assim, mas é assim que funciona. Não sabe distinguir, não tem como. Não. E se acha um direito de falar qualquer coisa. Porque quando você vem e fala, faz uma crítica construtiva ou conversa, mas não, aí fala qualquer coisa. Dá, né? E quase sempre é muito complicado hoje em dia, então eu vejo em alguns grupos aí. Outro dia eu vi num grupo que Lula foi o cara que implantou a ditadura no Brasil, ele sabe bem o que é ditadura. Aí você fica bem que. Onde é que eu tô aqui nesse papo aqui? Tá Minha complicado. esposa, Cláudio, nunca foi à Câmara. Ela só foi, eu fiquei 7 anos mais ou menos no município. Eu fui chefe de gabinete da Rosinha, fui presidente do MTT. Ela nunca não foi uma vez à prefeitura. Então, ela não vive, é professora do Estado, aposentada, e sempre quis ser professora, continua a vida toda professora, agora se dedica, graças a Deus, Quantos ao marido. filhos vocês têm? Dedica ao marido? 3 filhos. Seus filhos estão muito devagar. Você tá com 60 anos, só tem uma, netinha? Só tem uma netinha. Um casou agora esse ano, que é médico, Lucas. Álvaro Filho, que eu chamo de Alvin. Tá estudando? Não, já é médico também, em São Paulo. A esposa ele já formou, já. Formou também, a esposa é médica. Foi fazer... Ele estava fazendo a residência e já terminou a residência em São Paulo, só que a esposa está em São Paulo para fazer residência, que ela terminou agora. Então, no mínimo, mais 3 anos, ele também quer fazer mais uma especialização. Creio eu que ele não retorna para a cidade. O problema é que minha netinha também está lá, né? E tem o Paulo Vitor, que é engenheiro de controle de automação, agora... Tá... Esse que eu não estava lembrando, Paulo Vitor. Paulo Vitor. Na sua casa tudo é automático. E Paulo Vitor foi o único que saiu da família de 10 irmãos, não sei quantos sobrinhos, é o único engenheiro que apareceu na família, engenheiro de controle de automação, e está ali na Weatherford, em Macaé. E, graças a Deus, encaminhado. Legal. Não, e você me falava, não, Cláudio, aqui em casa é tudo, a Alexa faz tudo aqui. É esse aí. Muito bom, tudo, é muito bom. Agora, eu pedi eles para conversar com meus filhos, que eu tenho 54 anos, um pouco menos que você, e já tenho 4 netos. Estão precisando andar, estão muito parados. Eles param, meus filhos, acho que leram muito aquela parte, crescer e multiplicar aí. Mas tem que tomar cuidado, porque o avô teve 10 filhos. Boa. Ô Álvaro, e essa coisa de ser vereador, e aí vem também um outro detalhe. Eu conversava com o Weiner. Às vezes o eleitor quer que você assuma a sua vaga para aquilo que ele escolheu e você fez força para que ele escolhesse, que é o caso de candidato a vereador. Eu voto em você, eu quero que você seja vereador. Mas em muitos casos, e aí eu acho que pode citar você assumiu uma secretaria, você passa a atender os 25 vereadores, ao invés de ser mais um pedindo ao secretário. Então, assim, tem um aumento de responsabilidade, mas um aumento de poder também que o eleitor deve entender, né? Sim. Muito grande nesse... Eu ontem, Cláudio, foi o meu primeiro dia. Entrei, ainda não tive, provavelmente hoje eu já começo a fazer isso, vou visitar os colegas lá na Câmara, todos, sem exceção.
Mas na reunião, que foi uma reunião administrativa, e aí vou entrar um pouquinho, e logo após eu convidei o permissionário de van e a representante, né, a Rosana, que faz o setor A, que é ali da Baixada, e também a concessionária, que também ajuda na Baixada, para refazer a programação de Santo Amaro. Mas essa reunião administrativa, uma das coisas que eu coloquei, e chamei até os atendentes, eu ainda não conheço o total de funcionários, falei, olha, principal aqui, atendimento, nós estamos aqui para servir a população. Então eu ia pedir a cada um aqui que atendesse da melhor forma possível e no mais rápido tempo possível. As pessoas não têm que chegar no setor público ficar lá sentado meia hora, 10 minutos ou esperando terminar da gente tomar um cafezinho. Nós temos a obrigação, e não é favor, a obrigação de todos atendermos. E assim também falei com os diretores que não só os vereadores, mas também, inclusive, e principalmente os vereadores, têm que ter atenção. As pessoas têm que aprender a ter... Aprender, desculpa, a palavra não é essa. Mas as pessoas têm que dar uma atenção especial à população e aos vereadores que são representantes da população. Então, a partir de hoje, eu vou tentar já começar a visitar os vereadores, falar que estamos lá. Claro que todos sabem, mas é bom a gente ir, conversar, colocar à disposição, e as portas estão abertas. Eles representam a população dessa cidade. Sim. Com cada um com sua demanda, né? De cada região, Sim, de cada... Coisas nós poderemos fazer, coisas nós não poderemos fazer. Tudo, eu falo que atender não quer dizer que vai resolver, quer dizer que você vai ver a possibilidade de realizar aquele pedido ou não. Mas havendo possibilidade, não tem por que não realizar. O Dudu, por exemplo, Dudu Azevedo, Do meu partido. do seu partido também. Foi ele, do seu partido, e o Anderson Matos, todos os dois são bons companheiros. Que ganharam, né, a eleição. Enfim, ele falou aqui, Cláudio, minha estratégia foi o seguinte, eu vi qual região não tinha uma liderança hoje. Região norte do município. Hoje eu trabalho pelaquela região. Algumas coisas já conseguiu resolver, outras... Então, assim, as demandas do norte, provável que você receba muita coisa do Dudu. Tá mais ligado... Porque não adianta a gente querer saber de tudo no município só por nossa conta. Tem que ter gente que mantém essa... Mas eu tenho uma característica, eu não sou... Não é porque é do MTT, mas de todos os lugares onde eu passei, eu não sou daquele tipo de gestor sentado, não. Eu vou no local. Se você me fizer um pedido, provavelmente vou visitar para ver não só a possibilidade, mas o que está sendo pedido. Então, eu ando muito. E essa é a nossa vantagem. Já fui vereador de 2 mandatos, então eu conheço também a cidade. Então eu vou caminhar a cidade como um todo. Você vai me achar mais na rua do que na sala, mas é óbvio que administrando e com muita veemência o IMTT. E aqui nós não falamos, mas eu tenho que agradecer ao nosso prefeito, Vladimir Garotin, que me fez esse convite. E tenho certeza que me fez esse convite como uma missão para uma pessoa que ele confia, porque senão não estaria lá. É uma pasta que hoje o transporte de Campos, eu acho que é uma das pastas que mais vai dedicar atenção. Eu sei dos problemas e é isso que todo mundo... Minha esposa ficou meio assim, porque ela sabe o que eu já passei no passado. É muito problema, você acaba se dedicando muito e eu não consigo fazer pela metade. Mas quero aqui agradecer a Vladimir e que vou fazer de tudo para alcançar o nosso objetivo, que é trazer dignidade no transporte, na mobilidade, é fazer a cidade crescer mais do que já tem crescido. Nós vamos chegar lá, tem motorista de aplicativo conversando comigo, me chamando até para andar com ele aí na rua aí, de graça. Não, mas eu ando nas ruas. Aliás, pedido que não falta para te fazer. Eu fiz um pedido e aí nós vamos falar lá mais na frente, só para a gente fechar esse bloco, voltar aqui nas urnas de 6 de outubro ainda. É um pedido que eu acredito ser, e aí tecnicamente você pode ver melhor, Saldanha Marinho, por exemplo, depois eu vou te passar, com Riachuelo. Quem vem da Riachuelo, dirigindo, não consegue ver a Saldanha Marinho. Aí quando você olha assim, você está dentro da Saldanha Marinho, bate. Então, a preferência é da Saldanha Marinho. A sugestão é um nível de passagem ou um quebra-mola, porque não adianta só placa. Infelizmente não adianta. Talvez um nível de passagem, aquele... Ou sinalização horizontal, mas foi bom você falar, vou anotar. Mas é coisa simples. Mas tecnicamente quem tem que ver são lá os especialistas. Bom, mas vamos chegar lá na frente sobre isso. Deixa eu te perguntar sobre as urnas de 6 de outubro, como que você avalia a vitória de Vladimir?
não teve o percentual em votos que ele declarou que queria passar o pai, naquela de 92 que Garotinho veio, passou de 70%, 70,4%. Rosinha, em 2012, teve 69,9%. O percentual de Rosinha aqui dessa última, eu acabei de esquecer, mas quase 70%. 79,9%, uma coisa assim, 69,9%. E Vladimir teve nessa agora 69,11% em porcentagem de votos. O que deu a ele 192.230 votos. E aí sim, em números absolutos, ele passou o pai e a mãe. Como você avalia essa vitória de Vladimir? Em que parte você coloca essa conta? Nessa conta aí, o trabalho dele, o grupo, enfim, todas as ações nesses últimos 4 anos? Ninguém faz nada sozinho. Nós não podemos falar que foi único exclusivamente por um fator, e nem somente o fator pessoal. Mas é bom destacar que o prefeito tem se mostrado, vamos botar Vladimir. Vladimir tem se mostrado vitorioso como deputado, continua sendo muito bem articulado por conta de ter sido deputado. Foi uma grande surpresa e surpresa positiva administrando essa cidade. Nossa cidade cresceu muito. Tem problemas? Óbvio que tem problemas. Tem coisas que precisam acertar? Óbvio que tem coisas que precisam acertar. Mas ele se mostrou um bom administrador, articulador e principalmente formando esse grupo que sem o grupo nós não chegaríamos a 292 mil votos. Mas grande parte disso se deve exatamente à maneira dele de se administrar, a articulação dele, principalmente, ele está na rua. Vladimir, as pessoas se identificam com Vladimir porque ele está no dia a dia. Em qualquer lugar, a qualquer hora, ele está presente. Ele se faz presente e é presente na vida da nossa cidade. Então, eu avalio que isso tudo, grande parte, se deve sim a ele, mas sozinho a gente não chegaria a lugar nenhum. Ao grupo dele, e esse poder de abraçar esse grupo gigante realmente foi o diferencial. Eu não gosto de brincar com números. Eu acho que assim, até porque nosso professor é Aloysio Abreu Barbosa, e o cara, assim, é muito exato nessa coisa de pesquisa, então ele sempre fala muito. Eu vi as análises. Você viu as análises aí das últimas... Foram 30 pesquisas em 13 municípios e ele acertou os 13, com a indicação de 11 candidatos que tinham aquela tese, aquela regra, bem avaliado, governo bem avaliado, boa intenção de voto, confirmou no dia 6 de outubro, ele acertou isso. Assim, como acertou aqui em Campos, tinha uns mais complicados, como era o caso de São Francisco, que também não tinha uma divulgação de pesquisa mais clara e exata. Estava muito embolado ali. Estava, né? E São Francisco sempre foi muito disputado. Quissamã também, havia uma disputa muito grande. Assim, a margem de vitória muito apertada, né? Mas não teve nenhuma como aquela de 2020 que a Jeane ganhou em Cardoso com 8 votos. Lembra daquilo? Verdade. Uma doideira. Bom, com relação aos números então, Álvaro, o Vladimir venceu com 192, 232 votos, 69,11. Garotinho não foi 92, foi 96. Ele teve 70,60%, quase 71%. E Rosinha Garotinho, em 2012, aí sim eu acertei, 69,96%. Foi mais perto aqui, 167.615 votos. Esse de Rosinha em 2012. Deixa eu te fazer outra pergunta sobre as urnas, porque assim, quem analisa números, como é o caso do Aloysio Abreu Barbosa como profissional de jornalismo, e tem os políticos que analisam, e aí cada número daquele é um recado dado bem claro para muita gente. Como que você viu a quebra do bastião da 98? Porque na Baixada, Vladimir sempre, os garotinhos sempre tiveram essa liderança. Em Guarulhos, 76, 129 também, com parte lá para Ururaí, aquela região de Rio Preto, também sempre teve essa liderança. Mas a 98,
que não é a maior, mas é uma importante zona eleitoral do município. Acho que é a terceira, é a terceira zona eleitoral. Tem uma quantidade muito boa de votos, de eleitores, e sempre foi o bastião dos garotinhos. O garotinho sempre, até a própria Rosinha também, e aí 12 garotinhos, sempre teve rejeição aqui. No primeiro turno de 2020, Cristiano Abreu Barbosa escreveu: o Vladimir ganhou de Caio com 18 votos de diferença. Uhum. Você estava lá, você sabe também. Mas no segundo turno foi um vareio de Caio. Aquela coisa foi... aliás, teve gente que comentou na época que se tem mais uma semana de eleição e Caio continua naquela crescente, ele poderia até ter passado o Vladimir como um todo. Mas Vladimir perdeu naquela... E aí com uma margem muito grande no segundo turno para Caio. Nessa eleição, Vladimir ganhou disparado aqui dentro da 98. Aqui você atribui essa vitória. Ele conseguiu quebrar essa resistência aos garotinhos? Ele conseguiu quebrar essa rejeição? E o que ele usou para quebrar essa rejeição aqui na 98? Você tem bola aí? Tem coisa aí? Bola de cristal? Foi a vinda de Caio Viana? Foi o trabalho e para muita gente a grata surpresa do vice Frederico Paes ter feito um papel de vice que talvez a gente nunca tenha percebido um outro que tenha se desempenhado tão bem nesse papel, que diz que vice não é nada. Você é vascaíno não, né? Flamenguista, né? É flamenguista. Mas se for falar de vice, eu logo lembro do Vasco, então eu perco um monte de ouvinte agora. Mas vamos lá. E eu de eleitor. E de eleitor. E dá para, assim, talvez um fator só, não sei, mas dá para elencar os fatores que você atribui essa vitória? É difícil falar um fator só. Você falou várias coisas que convergem para uma que depois eu vou falar. Primeiro aqui, destacar o papel importantíssimo do Frederico, nosso vice-prefeito, e você falou muito bem. Há muito tempo que a gente não viu um vice atuando, e atuando de forma parceira, conjunta, aberta, se dedicando, inclusive, em alguns momentos, a articulações políticas. Então, é um papel muito importante que o Frederico tem desenvolvido e vai continuar desenvolvendo cada vez mais na cidade. A aliança com Caio Viana, também inegável. Então, para a gente não ir falando nome por nome, as alianças, eu quis destacar o papel do nosso vice, porque é verdade, eu não preciso falar aqui, nem jogar confete, é só você olhar o que tem acontecido na nossa cidade. As alianças formadas por Vladimir, como eu disse, do papel de articulação, lá atrás, desde deputado para cá, ele vem se articulando de forma muito madura, claro que crescendo a cada dia. Quando entramos, e aí eu vou falar, e se ele por um acaso ouvir, é verdade. O primeiro ano de governo de Vladimir foi um ano muito difícil. Que era o ano de chegada, era um ano que, como eu digo, é o primeiro ano do casamento. Pego duas pessoas diferentes, coloco na mesma casa para conviver e cada um com suas manias. Então, o primeiro ano de governo foi um ano muito difícil. Mas depois desse primeiro ano, Vladimir começou a ter uma nova visão. Então foi importantíssimo esse primeiro ano, até difícil, que eu acho que é na dificuldade que você começa a crescer de forma de pensamento, e falar, poxa, eu estou indo por aqui, eu deveria ter ido por ali. E fazer as alianças que fez. E vou destacar aí sim um papel que é personalíssimo. A entrega dele, a presença dele e o poder de conversar. O Vladimir ouve muito, e ele é muito antenado. Por vezes eu até critico ele. Pô, Vladimir, você está respondendo isso aí na internet? Ele não se segura, não. Ele vai lá e responde. Mas ele é presente, tanto para ouvir, quanto para ver, quanto para conversar e, principalmente, trabalhar e entregar. Ele fez muitas entregas nessa cidade. Então, tudo isso, o conjunto desses fatores, para mim, foi o que fez ele quebrar essa visão assim, é o pai, é a mãe. Não, hoje ele é Vladimir. Claro que ninguém esquece, não podemos esquecer o papel fundamental dos pais, poxa. São dois ex-governadores com a visão desse estado, né? E Garotinho, não preciso nem dizer, tem uma visão política fantástica. E aí tem que colocar na conta, sim, concordo com você, se me permite um comentário, a 98 foi importante, foi.
Mas sem a 76... Não, que sempre foi. Não vai. Casa, né? Casa em que ele também fez muita entrega, mas também se articulou muito. Fez muito, por isso que eu evitei dar nome, porque senão você esquece a mesma coisa que eu fiz com os meus assessores. Se articulou muito, trouxe muitas pessoas para dentro do grupo, para trabalhar, para fazer pela sua comunidade, como eu também. Eu cresci também porque eu trouxe pessoas completamente diversas, que não tinha, assim, eu não conhecia naquela época e que hoje conheço, que são parceiros importantíssimos, mas de regiões que eu antes não entrava. Eu não entrava na 76. Entrei na 76. Então, é exatamente isso. Esse papel da presença de Vladimir, para mim, é o que chama mais atenção. Ele é muito presente. Você pensa que ele está aqui, ele já está ali. Você pensa que ele está conversando com você, ele já está com o Marcelo, já está com a Luizinho. Ele tem uma percepção muito grande do todo aqui, ó, no entorno dele. Isso, para mim, faz uma diferença. Sim. Pega uma pilha que... Pega. É o que eu falo. Às vezes ele responde o que é desnecessário. Eu falo que é desnecessário. Eu não respondo... Não sou de responder umas coisas assim que... Certas coisas acho que não precisa ficar alimentando aquilo ali, que... É igual aumento de tributos no início do ano. Não sei, todo governo vai ter que aumentar. É natural, é normal. As correções são necessárias. Tudo sobe. Elas são devidas. Você é obrigado a fazer as correções. Infelizmente, o salário sobe, também sobe, mas infelizmente sobe pouco. Não acompanha, talvez, e aí perde o poder de compra. Mas é absoluto. E aí não estou fazendo Ele não fez aumento, ele fez as correções da UFIAC e tal, que óbvio que impacta num determinado aumento. Diferença de aumento e correção é quando você aumenta o percentual de reajuste. Aí você aumentou, teve realmente... Mas até explicar isso, e não, aquilo que eu te falei, tem hora que não vale a pena se desgastar, né? Agora, o Aloysio Abreu Barbosa escreveu, logo depois, assim, naquela semana da eleição, Aloysio segue aí nesse projeto pessoal, tá descansando um pouco, tem aí a realização de um projeto pessoal muito legal, que ele vai falar pra gente quando ele voltar, em breve ele vai estar de volta, mas antes dele sair para esse descanso e esse projeto, ele escreveu o seguinte, encurtando lá o que ele escreveu na Folha da Manhã e no seu blog Opiniões, no portal Folha 1, que apesar de uma campanha muito custosa, os Bacelar fizeram uma campanha muito presente. Você não tinha uma rua na cidade que não tinha a bandeira da Madeleine. Até na BR, eu falei, rapaz, custosa, como diz o mineiro, né? É custosa. Esse ano o fundo partidário foi muito alto, né? Da eleição. E aí, o Aloysio escreveu lá assim, apesar de tudo, e do desempenho da Madeleine, que eu vou pedir você para avaliar também, os Bacelar continuam virgem de segundo turno no Executivo, que para o Legislativo são bons. Tanto que tem um presidente da Alerj, que é o Rodrigo, e na época, antes da eleição, tinha ainda o Marquinhos Bacelar, que era presidente do Legislativo. Então, assim, naturalmente, no mínimo, bem feito o trabalho para o Legislativo. O próprio Bacelar, o seu Marcos, quando foi vereador, teve quase 10 mil votos, você lembra disso? 9 mil... Naquela época, estava uma loucura, que se esse ano a gente já achou complicado, e naquela, então... Deval Venâncio também, com 8 mil, 9 mil tantos votos também, uma loucura aquela eleição. Então, como que você avalia? Você acha que os Bacelar foram, ou foi o grupo, não vou dizer grupo, mas pré-executivo, ele foi o grande perdedor dessa eleição? Eu não gosto de colocar nesse sentido, porque eles cumpriram o papel que se propuseram. Vamos enfrentar o grupo político. Eles sabiam do poder político de Vladimir na cidade, mas quero aqui destacar o papel importantíssimo no estado do Rodrigo Bacelar, nosso presidente da Alerj. No início do governo foi importantíssimo as costuras feitas políticas entre Vladimir, Rodrigo e o governador, trazendo recursos para a nossa cidade, fazendo com que Campos alavancasse. Nós entramos sem poder pagar salário. Então, nós não podemos esquecer, não é porque é adversário político que nós não podemos lembrar das coisas boas. E acho que isso tem que continuar, não pode descartar essa coisa, não. Foi um momento difícil quando Marquinho, ele me dou bem com ele sabe disso, eu critico a maneira de fazer.
Eu acho que oposição é salutar e tem que ter. Mas a maneira de ser oposição que eu critico, e não a pessoa. Tanto é que meus posicionamentos eram muito... Nunca gostei de agredir ninguém, falar de forma pessoal. Eu sempre falei de forma muito... né, a deixar claro o que é o certo, o que é o errado. Na minha visão, claro que eu não estou certo em tudo. Então, acho que a Madeleine cumpriu o papel. Eles buscaram um nome para representar o grupo, para poder manter aceso aquela chama também. Você, como você disse, como é que é? O mato cresce na porta de casa. Do candidato que perde a eleição. Então eles não tinham como não fazer isso. E lançaram não só a Madeleine, mas vários outros candidatos, nós sabemos que foram articulados para que viessem nessa conjuntura. Mas parabenizar a Madeleine, cumpriu o papel dela. Outro dia encontrei com ela, eu estava na casa Outro dia não, foi no final de semana. Foi aniversário, não foi aniversário nosso, que tinha uma caranguejada na casa de Tito Nojosa, que é amigo meu, nós fazíamos ano no mesmo dia, amigo meu de anos, mais de 40 anos. E aí ela estava entrando assim pela sala, que ela é muito amiga da Thaís, filha de Tito. E aí eu encontrei, cumprimentei, ela olhou assim, mas você é quem mesmo? Eu falei, Álvaro Oliveira, eu era o vereador, estava do lado de mim, e tal. Me cumprimentou muito bem. Eu não parei, e estou falando com sinceridade, eu via muita atuação dela na política inicial. Eu acho que ela tem que dar uma repaginada. Eu não gostava do discurso dela. Não gostava do discurso da Madeleine. Talvez pelo grupo e pela intenção de que entraram. Não sei como julgar, porque eu não conheço, não tive conversando com ela. Mas eu não gostava do discurso dela. Mas acho que ela cumpriu o papel dela de vir, fez um número, né, expressivo de voto ali. E pelo que ela disse, ela vai continuar na política. Mas acho que ela tem que repensar a maneira de fazer política para poder tentar alçar outros voos, se for possível. Ela falou aqui, também aí onde você está, de que ela quer ser prefeita de Campos. Não botou um prazo, não botou uma data. Sim, é assim que se constrói, né? É assim que se constrói. Aliás, ela até revelou pra gente aqui também, numa das entrevistas, daquela que antecederam aí a eleição, ela falou de que ela sempre teve vontade de entrar na política, independente de ser delegada. Se tem sonho, tem que seguir em frente. Ué. Que não é qualquer um. Aliás, o brasileiro tem muito disso, né? Ele deixa a política para os políticos. Acho que todos nós temos necessidade e não só capacidade, mas necessidade de participar do dia a dia da política. Participar mais, opinar mais, cobrar mais, acompanhar mais de perto, porque é através da política que nós temos tudo que a gente tem: salário, condição social, segurança, educação, saúde, tudo, né? O Álvaro, não é previsão, é projeção. Só para a gente encerrar esse bloco. 2026 tem vagas aí para vagas abertas para governador do estado, vice-governador. Esse ano o estado do Rio vai colocar, são dois senadores, claro, e aí deputados estaduais e federais. Aliás, a nova lei que está sendo proposta em Brasília, ainda em proposição, diminuiu os deputados do Rio, que diminuiu a nossa população. Aqui, coisa espetacular. Então diminui pelo menos em 4, alguns estados aumentariam e tal, enfim, principalmente lá no sul. Mas vamos lá, o que você consegue entender já dos primeiros movimentos? E aí vem o Rodrigo Bacelar, volta para a conversa nossa, o que já assim deixa muito mais claro os seus movimentos também para 2026, é o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Me parece muito, não sei se é possível falar, mas me parece uma trajetória natural dele tentar ser governador do estado, até porque Sim. É capital, a cidade mais importante, assim, não é que seja uma regra, mas é um caminho, né? Aliás, o Garotinho tentou ser vereador no Rio, porque é uma projeção muito maior do que deputado. Você ser vereador no Rio te dá mais projeção para o estado, e não só para o Rio, do que próprio... Nós temos ex-senador, ex-governador. Aquele... Ai, rapaz, o Maia foi vereador, César Maia, para voltar a ser governador, né? Se você tivesse condição de conversar com o Vladimir e falar, ó, vem para senador, vem para governador, eu também acho muito natural com esse bom desempenho dele,
querer participar da eleição de 2026. Como que você vê esse próximo passo de Vladimir? Difícil a gente avaliar pelo outro, mas eu entendo que 2026 passa por conversa com o Vladimir. A Vladimir vai vir candidato compondo chapa de governo do estado. A Vladimir vai vir deputado federal. A Vladimir vai ser senador. Eu acho que essa construção, e ele tem essa perspicácia, vai sendo construída ao longo desse 1 ano e alguma coisa que tem que ter definição. Mas qualquer que seja o local onde ele escolha para vir de acordo com suas conversas e composições, eu acho que ele não pode deixar mato crescer na porta de casa, não. Porque a conversa passa por ele e ele vai ter que tomar uma decisão. Vou vir assim, vou vir assado. Mas acho que hoje essa decisão não está sedimentada, não. Mas ele com certeza vai tomar essa decisão. Silvinho falou aqui, o discurso seu tá igual parecido com o do Dudu. Dudu falou, Dudu. Não, tô falando aqui, não. Ele falou, acho que qualquer movimento hoje tem que estar com o Vladimir no meio. Mas é certo que tem que ter. Ele, além de até ter pela essa herança expressão dos pais também. Paz, voto na cidade e, além disso, Vladimir se manteve articulando com Norte e Noroeste esse tempo todo, e fora outros municípios que têm a herança. Aí vamos um pouquinho da herança do capital político dos pais, o capital político dos pais, né? Então, Vladimir, a conversa com ele representa um grupo muito grande. Não é só Vladimir. Não representa Vladimir, não é Vladimir sozinho. Representa todo esse grupo. Então, as conversas passam por Vladimir, sim. Entendeu? Tenho certeza disso. O que você achou da participação de Carla Machado e da forma com que ela participou dessa eleição? No PT, mas subindo no palanque da Madeleine, que é do União. Prefiro. Como é que eu uma piada? Prefiro não comentar, porque hora nenhuma eu achei que a Carla viesse candidata a nada, como ela se lançou, porque todos nós sabíamos que ela não poderia. E continuou determinando isso. Fez uma composição com o PT, mas é óbvio que ela não é PT, e mostrou que ela não é PT porque ela apoiou um candidato do União. Então ela veio para fazer o papel dela, que deve ter sido definido junto com o Rodrigo Bacelar. Qual é esse papel? Ela que tem que dizer aqui na entrevista. Vamos convidá-la. Aqui, ó, são 7h58. Essa pauta de política é muito boa. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com quem é político e vai ensinando a gente, é melhor ainda. Mas tem muita mensagem aqui para você no Face, tem também no Instagram, tem no YouTube. E aí também tem boas-vindas a você lá no IMTT, mas tem já um monte de pedido aqui para você, cara. Prepara aí o papel aí, o Wagner. Seja bem-vindo ao IMTT, Alexandre Peixoto. Tá mandando aqui uma mensagem para você. Eu vou só ler essa, mas próximo bloco tem outros pedidos aqui para te fazer, do pessoal que está acompanhando, que está ouvindo a gente. A gente vai falar de cidade inteligente, que são esses semáforos novos, esse parque semafórico aí, anunciado aqui pelo Godard. O Godard foi para Niterói. Sim. O Godard não sabia dirigir. Não sabia não. Ele não sabia dirigir. Como que você vai cuidar do trânsito? Eu sou especialista. Eu falei, rapaz. Aí eu também cheguei à conclusão que a maior rede de hotéis do mundo, o dono da maior rede de hotéis do mundo, não tem um quarto sequer. A maior rede a maior frota de veículos de transporte de passageiros, ele não tem nem carro. Maior rede de restaurante do mundo, ele não tem nem um fogão. Interessante isso aí. Você já percebeu isso? Eu falei, então você também não precisa dirigir, não. iFood, Airbnb e o Uber. Nenhum deles tem nada o cara da Airbnb não tem nenhum quarto de hotel. Quando você falou o negócio do carro, eu lembrei quando eu fui... o nome era esse. Chefe do escritório regional do IBAMA, que coordenava 11 municípios. Não existe mais nenhum IBAMA em Campos. A única coisa que eu conhecia quando fui convidado a assumir era a árvore verde. E aí fiz uma pós-graduação na UF. Eu acho que a gente tem que buscar conhecimentos e boa assessoria. E aí é a sua capacidade de administrar. Mas é isso, eu também não conhecia nada, mas a gente vai aprendendo. Não, e lá na história nossa, dá rapidinho busca lá. Quem foi um dos maiores ministros da saúde do país? Zé Serra.
Você era médico? Que é um grave engano quando acham que você, para ser secretário de saúde, tem que ser médico, tem que ser administrador. Você pode também ser médico, mas você tem que ser um bom gestor. Como qualquer outra coisa, você não precisa ter aquela área, você precisa ser um bom gestor, um bom administrador. É isso. Já tem um cozinheiro muito bom que não consegue ter um restaurante, às vezes vai, monta, quebra, porque não sabe gerir. Vamos lá, são 8 horas em Campos. Vamos partir para sua... Você já assumiu o INTT? Ontem. Já vamos falar bastante de INTT. Vamos falar de transporte público, solução para essa situação do transporte público em Campos. E aí, assim, tem vários desafios. E esse, sem dúvida nenhuma, é um desafio gigante que o governo tem, que também não é uma particularidade de Campos. Isso aí, o mundo todo debate hoje os problemas do transporte. Alguns já avançados e bem resolvidos, mas outros, e aí, em se tratando de Brasil, tem muita dificuldade ainda para serem enfrentadas e problemas para serem resolvidos. São 8 horas, 1 minuto. A gente volta a seguir conversando com o Álvaro de Oliveira. Álvaro Oliveira, eu botei um D aqui, mas... Só não tem um D, não. Não, eu que coloquei... Álvaro Henrique de Souza Oliveira. Tinha um D aí, mas tinha um D para me salvar aqui do Álvaro Henrique de Souza Oliveira. E a gente volta a seguir, então, para falar sobre isso tudo que a gente já anunciou. No oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Só para a gente conferir, tem uma dica agora aqui, próximo bloco, da Nauta XP Investimento, que é para você investir o seu dinheiro no lugar certo, com a melhor rentabilidade, com total segurança, para você não cair nessas pirâmides brabas aí que tem a todo instante. Muito cuidado. Invista certo, mas com a equipe certa. Nauta XP Investimento. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente.